Um povo fiel que Deus está levantando aqui nas quintas-feiras. Um povo que tem feito a experiência de deixar esse horário da quinta-feira, seja pela rádio, pela internet ou pessoalmente aqui, para vir rezar, para vir meditar, para vir blindar as nossas famílias de uma maneira espiritual e moral, de toda essa enxurrada de coisas, de lixos que estão jogando dentro das nossas casas, na vida dos nossos filhos, na cabeça do seu esposo, da sua esposa. Toda vez que chega na quinta-feira, que é o dia que eu recebo a escala para saber quem vai celebrar, eu fico rezando para que o evangelho seja um evangelho bem tranquilinho, que a primeira leitura seja uma leitura bem bonitinha, com palavras bonitas, de tudo aquilo que a gente gosta de ouvir, né? Depois de um dia todo de trabalho, com tanta coisa. Mas aí quando eu olho para a liturgia, que é a igreja que escolheu, lá tem a palavra cachorro, lá tem a palavra traição, lá tem a palavra idolatria. Aí eu falo para Jesus: ô Jesus, cuida do teu povo, porque se a igreja botou essa palavra na minha boca, nas vésperas do carnaval, aperte o cinto, abra o coração e aguenta o tranco, porque foi Deus que escolheu a palavra. Meu povo, presta atenção, que na missa celebrada pelas famílias nas vésperas do carnaval, e aqui do meu coração brota esse desejo que talvez por causa dessa pregação você mude os seus planos para o carnaval. Se os seus planos não eram estar num retiro, não era estar com a sua família, protegendo a sua família, seus filhos, cuidando da sua família, eu espero que essa pregação possa mudar os seus planos. Se você já estava com o plano de vir para o retiro aqui na Canção Nova, em outro lugar, continua. Mas olha o que a liturgia está nos mostrando. Salomão, um homem cheio da sabedoria de Deus. Salomão não foi para a faculdade, Salomão não fez pós-graduação, não leu vários livros e aprendeu como é uma sabedoria humana aprendida. Salomão recebeu essa sabedoria de Deus e colocou por muito tempo essa sabedoria em função, em serviço de um povo. Foi ele que construiu o templo, o grande templo de Salomão, construiu para Deus. Aquela mesma presença que andava na arca, que foi de tenda em tenda, até chegar o tempo da construção do templo, o gigantesco templo de Salomão, que depois vai ser destruído, e ali ficava a presença de Deus. Esse homem que foi conduzido por Deus, que na liturgia de ontem, quando aquela rainha veio da Etiópia para provar a sabedoria de Salomão, Salomão respondeu a todas as perguntas. Um homem cheio de Deus, escolhido por Deus, filho de Davi, que caminhou a vida inteira na presença do Senhor. Estava bom demais até aqui, mas a primeira leitura diz que quando Salomão ficou velho, e se nesse tempo de carnaval, se nesse tempo a gente fala tanto para os jovens, a gente fala tanto cuidado para você, a primeira cacetada vem para mim e para você que já somos velhos. Porque muitas vezes a gente participou da igreja o tempo todo, já criou os nossos filhos, já foi fiel no casamento, já fez todas as coisas, e a gente entra na terceira idade, a gente entra na vida adulta falando assim: nada e ninguém pode me desviar. Já viu aquelas pessoas que falam assim: não, eu posso me misturar tranquilo, ninguém faz a minha cabeça, essas coisas não me influenciam. Olha, não vejo esses vídeos, eu sou maduro, eu sou uma pessoa velha, isso não vai me incomodar. Olha, não vai em tal lugar. Gente, mas eu sou um adulto, eu já fiz todas as coisas da minha vida. Você acha que essas coisas mundanas, essas musiquinhas, essas dancinhas, essas teorias e idolatrias e coisas mais modernas vão me contaminar? Vão sim, sabidona. Porque a sua sabedoria não é maior do que a de Salomão. E Salomão passou uma vida inteira de fidelidade, mas afrouxou na velhice. O que nós temos de pessoas adultas, idosas, afrouxando na vida moral através do WhatsApp, do Facebook, do Instagram,
da bebida, do adultério, da mentira. Gastou uma vida inteira de serviço e fidelidade dentro de casa, educou os filhos, pagou escola, construiu um patrimônio. E a hora que chega a hora de desfrutar dos netos, de desfrutar do que construiu e viver em paz, começa a inventar a moda de trocar de marido, de trocar de esposa, entra na orgia da confusão desse mundo. Eu falei que por causa da bendita liturgia vinha uma paulada grande. Eu avisei. Já escutaram? Quem avisa amigo é? Não sai daqui com raiva de mim, eu sou seu amigo, mas a paulada é para você, que fica falando mal dos jovens, enquanto está fazendo coisa pior ainda, porque você tem a sabedoria da vida, a sabedoria aprendida ao longo dos anos. Mas gente, os nossos adultos e idosos estão vivendo uma porcaria, uma pouca vergonha, e a gente perde o direito de cobrar das crianças, dos jovens, dos adolescentes, que eles vivam, porque eles olham para os mais velhos, e os mais velhos estão bebendo, estão se drogando, estão se prostituindo, estão se misturando com a mundanidade desse mundo. Passou uma vida inteira moral, obedecendo pai, mãe, se casou, educou filho, e agora no final da vida vai terminar como um pagão. Padre, você está falando de Salomão? Mas estou falando de você também, de mim, que depois de toda uma caminhada eu posso terminar a minha vida me misturando com os pagãos. Veja como o diabo é astuto. Deus escolheu Salomão para construir o templo onde estava a presença do Senhor. Pois quando Salomão afrouxou o coração dele, e olha como ele afrouxou, por causa das esposas que ele tinha. Lá naquela época o rei podia ter várias esposas. A você não é permitido isso não, viu, cara de pau? Salomão tinha várias esposas, e sabe qual é o maior problema? Que ele pegou uma esposa de cada povo pagão que rodeava o povo de Israel. E cada esposa que vinha trazia com ela as crenças dos ídolos, de cada um desses que está mencionado aqui. E cada um desses era um ídolo, e ídolo é um demônio para o qual aquele povo ofertava. E o Salmo assusta a gente quando diz que eles ofertaram aos demônios as próprias filhas. Meu Deus, se tem uma coisa mais preciosa que nós temos, eu estou na missa das famílias. Se tem uma coisa mais preciosa, são as nossas filhas, os nossos filhos. Mas eles ofertavam ao demônio. Eu quero dizer com essa palavra, eles matavam, eles sacrificavam, para você não achar que é uma palavra poética, ofertavam, eles matavam os filhos, ofertando ao demônio. Foi grande a contaminação. E como é que aconteceu? Porque o coração de Salomão já não pertencia inteiramente ao Senhor. E o que significa isso? O coração de Salomão começou a ficar misturado. Ele não era mau, mas ele era misturado. É como a gente diz assim: não, eu não sou fanático, eu acredito nas coisas de Deus, mas eu também vou ali receber um passo ali na benzedeira, acendo uma vela para Deus, outra para o diabo. Eu acredito, eu vou na missa, mas se me chamar para ir em qualquer lugar, eu também vou. Se falar que lá tem uma coisa boa, eu vou. Se é verdade ou se não é, eu vou. E aí você vai se misturando. Padre, mas isso é preconceito religioso. Eu estou usando a primeira leitura da palavra de Deus que a igreja escolheu. Está aqui. Eu estou falando de idolatria. Eu estou falando de demônio. Porque a primeira leitura está falando isso. E está dizendo o quê? Que o castigo foi tão grande porque o rei se desviou, pai e mãe. Se um pai e uma mãe dentro de uma casa se desviar, o demônio não vai demorar para pegar os seus filhos. Por isso não pense que você está vivendo o adultério, a mentira, e que isso não vai prejudicar a sua família, porque o povo ainda não sabe. Deus sabe, Deus vê. Padre, eu vou ficar assim com medo de Deus. Não é para você ter medo, é para você se converter. Porque quando você entra no adultério, você carrega a sua família toda. Não pense que você entra escondido nesse motel, que você faz isso escondido. Você leva a sujeira desse lugar para a cama com a sua esposa.
com seu marido. Você que tem a dignidade do sacramento do matrimônio, você, desculpa, oh meu pai, como eu queria não falar pesado assim, mas você transforma sua esposa numa prostituta, você transforma seu marido num prostituto quando você vai para esses lugares, porque deixou o coração desviar. Aconteceu com Salomão, gente. E você está achando que você tem maturidade e experiência de vida para dizer, comigo não. Depois de uma cervejinha, um engradado, depois de um pozinho, depois de um cigarrinho, depois de uma musiquinha que não tem nada de problema, né? Só fala, pega, come, enfia, vira de um lado, bate do outro. É o que nós mais vamos ouvir no carnaval. Padre, como que nós vamos ouvir? Eu estou aqui dentro pregando o retiro e essa imoralidade está passando aqui. A gente não tem mais a opção de não escutar. Você está passando na rua, está lá. Pega, bate, come, vira, bate de um lado, pega do outro, chama de cachorro, chama disso, chama daquilo. E é cultura. Cultura. Não pode falar porque é cultura. Cultura demoníaca. Que está tentando perder os nossos filhos. E aqui eu já vou dizer na primeira leitura para depois ir lá para o Evangelho. Se o Salmo diz, misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados, aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles. Se a mim me perguntassem, o que é para você o carnaval? Eu ia usar o Salmo. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto, que se tornaram armadilha para eles. Cuidado. O carnaval pode ser uma armadilha para acabar com o seu casamento, para pegar o seu filho, a sua filha. O carnaval, a bebida, essa musiquinha, o pó, o cigarro, sei lá o que mais, essa bebida que você... Tudo isso é uma grande armadilha. Gente, e a palavra está falando, o coração de Salomão não era mais inteiro, porque ele se misturou com os pagãos. E como é que nós vamos andar nesse mundo sem nos misturar com essa mundanidade? Se você vai na escola, tem. Se você conversa com seus amigos, tem. No grupo de WhatsApp da sua família, tem. Em todos os lugares tem. Daqui a pouco nós vamos estar rodeados. E você não vai poder ficar numa redoma de vidro. Porque você tem que trabalhar, você tem que estudar. Você não pode pegar seus filhos e colocar separado. Tampar o ouvido do seu esposo, da sua esposa. A gente está no mundo. Mas a gente não precisa se misturar com a mundanidade do mundo. Padre, mas Salomão não conseguiu. É verdade. Salomão não conseguiu. Mas no Evangelho tem um homem que conseguiu. Se Salomão se perdeu, porque quando encontrou com as mulheres pagãs, e desculpa falar assim, mulheres, vocês têm uma dignidade tão grande, tão bonita. Só a vocês foi dada a graça de gerar filhos. Só a vocês foi dada a graça de comunicar a vida. Vocês têm uma dignidade tão bonita. Deus pensou em cada parte, cada detalhe do seu corpo, para você depois colocar na mão do diabo, para usar o seu corpo para atrair outros homens, e agora até outras mulheres também, né? Essas mulheres pagãs usaram da influência que tinham sobre Salomão para desviar o coração de Salomão. E olha o que aconteceu. Vamos para o Evangelho, para gastar mais tempo com um bom exemplo. Se a carapuça serviu para você em alguma coisa, se prepara que agora vem outra mais forte. Jesus estava andando nessa região aqui de Tiro e Sidônia e queria ficar retirado. Não queria que as pessoas soubessem onde ele estava, mas não conseguiu, porque ninguém acende uma luz para ficar escondida. Jesus, naquele povo, andando ali, aonde tinha tantos pagãos, preste atenção, Jesus não estava
se escondendo, porque os pagãos iam influenciar ele. Tinha uma questão política, uma questão religiosa, não era o tempo ainda, mas diz a palavra que uma mulher, por causa da filha dela, que era atormentada por um demônio. Mulheres, pais, quantas filhas nossas vão sair desse carnaval atormentadas pelo demônio, por causa da fantasia, por causa da pequena fantasia que vão usar, das danças que vão fazer? Quantas vão sair com doenças sexualmente transmissíveis? Quantas serão abusadas? Quantas serão estragadas e ofertadas ao demônio? Nós estamos no Evangelho falando de uma mulher pagã, como aquelas mulheres de Salomão. Agora a gente já está no Novo Testamento, e nós vamos ver Jesus encontrando com essa mulher pagã. E ela vai, porque a filha dela está atormentada por um demônio. Você acha que se essa realidade demoníaca fosse do bem, uma mãe ia correr atrás de Jesus para te, por favor, cuida da minha filha? Gente, uma mulher pagã, mas que era mãe, e ouvindo falar de Jesus, preste atenção agora, ouvindo falar de Jesus, foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, olha aqui de novo, a mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. A palavra deixa claro isso, não por uma discriminação, porque todas aquelas pessoas que não faziam parte do povo judeu, ela não era uma mulher judia, ela não fazia parte do primeiro grupo daqueles para o qual a salvação foi destinada. Jesus veio para aquele povo, Jesus veio para aquele povo ali. Por isso Jesus vai dar essa resposta que parece ser um pouco bruta, mas não é. No projeto de Deus, a primeira etapa era para o povo judeu que não acolheu Jesus. Mas agora, diante dessa mulher, eu não sei se você já... Quem aqui é mãe? Levanta a mão, deixa eu ver. Verdade ou não é? Que vocês aguentam dores, humilhações, passam dificuldade, mas se mexer com um filho seu, você não entra em desespero? Tem umas que parecem vaca batedeira, mexeu com os filhos, ela vira um monstro e passa por cima de tudo. Tem outras que são histéricas, desespera. Outras aumenta a pressão, dá tremedeira, faz um escândalo, mas independente de como reage, quantas de vocês prefeririam passar pelas dificuldades que seus filhos passaram para evitar que eles passassem? Então entenda agora o desespero dessa mulher pagã que vai atrás de Jesus, porque a filha era atormentada por um demônio, e ela pede: por favor, cuida da minha filha, liberta minha filha. E aí Jesus dá essa resposta, por causa disso que eu falei: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados. Quem são esses filhos? O povo judeu. Deixem que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Aquelas mulheres pagãs desviaram o coração de Salomão. Eu estou te mostrando um homem que não se desviou. Não se desviou. E olha que diante de uma mãe chorando e desesperada, é difícil você não dobrar seu coração. Mas aquela mulher não desviou Jesus. E a sabedoria de Jesus é maior que a de Salomão. E ele deu essa resposta para ela. E agora vem o grande ensinamento, que não brota da boca de Salomão, mas brota da boca dessa mulher, mãe, desesperada, pedindo ajuda. Se fosse eu e você que escutássemos essa resposta de Jesus: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Imagina, hoje ia dar processo. Se alguém pega o microfone e fala, chama você de cachorra, vou processar. Aí pega o celular, grava, né? E aí mete o processo. Mas dançar ao som das cachorras, fazer a dança do cachorrinho, esfregar a bunda para lá e para cá como um cachorro que está trepando, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo, é cultura. Você gasta uma vida inteira para educar uma filha, você veste uma filha, você cuida dessa filha para depois ela se comportar
por causa da cultura, como um cachorro. E o mais feio ainda, quantos dos nossos filhos estão se comportando como uma cadela? Não preciso explicar mais, não dá processo, mas você já entendeu. Se fosse eu e você recebendo essa resposta, a gente ia avançar em Jesus. A gente ia falar assim: eu vou no Procon, eu vou mandar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas olha a humildade e a sabedoria de uma mulher pagã. Ela responde Jesus, mas ela transforma a resposta dela em oração. E ela diz assim: é verdade, Senhor. Ela não fala assim, quem é você? Você sabe com quem você está falando? Não. Ela está tão preocupada com a filha dela, que diz o Evangelho que ela caiu aos pés de Jesus. Mas quando ela respondeu a Jesus, ela não só caiu aos pés de Jesus, ela jogou tudo que ela tinha nos pés de Jesus. Aí ela fala: é verdade, Senhor. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Aí ela conquistou o coração de Jesus. Não para desviar, não para misturar. Aí ela conquistou o coração de Jesus, diferente daquelas mulheres de Salomão que desvirtuaram. Quando essa mulher faz essa oração, ela toca naquela misericórdia que ia ser derramada sobre ela e sobre a filha. E aí Jesus responde assim: por causa do que acabas de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu da tua filha. Gente, a oração dessa mulher pagã foi capaz de receber do próprio Senhor a libertação da filha dela. Que coisa mais linda. Se a primeira leitura mostra um homem cheio de sabedoria que se deixou desviar, quantos vão ser desviados nesse tempo de carnaval? Quantos? Mas olha, do outro lado, uma mulher pagã se encontrando com Jesus e recebendo a graça da libertação da própria filha. Pensa como vai ser seu carnaval. Pensa que fruto você quer receber nesses dias. Como é que vai estar a sua família? Ofertada ao demônio? Ah não, padre, é só uma brincadeira. A gente se veste de mulher, tira foto. Gente, nós não estamos no tempo dessa brincadeira, porque tem gente vivendo assim. Isso não é mais uma brincadeira. Tem gente vivendo assim. Ah não, mas é divertido. É, a diversão, depois vem o preço. Ah não, mas eu trabalho o ano inteiro só para poder conseguir nesses dias poder beber, relaxar e fazer perder sua família? Que coisa mais linda na resposta dessa mulher. É verdade, sim. Mas também os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Aqui tem uma diferença entre aqueles que se submetem a um culto demoníaco, dançando como um cachorro, brincando como uma cadela, como um cachorro, e essa mulher que fala assim: os cachorrinhos também comem das migalhas. Isso dobrou o coração de Jesus e alcançou a misericórdia para essa filha. Sabe o que está faltando para mim e para você? Uma humildade, uma sabedoria como dessa mulher. Eu e você não somos pagãos. Eu e você temos uma religião, eu e você seguimos nosso Senhor, mas muitas vezes nos falta a humildade para poder experimentar as verdadeiras libertações e transformações. E como é que é essa humildade? É diante de Jesus, é cair aos pés dele. Há um tempo atrás, numa expressão cultural, no carnaval, num grande desfile desses, a comissão de frente, cultura, era a luta do demônio contra Jesus. Quem você acha que ganhou? Para o seu conhecimento, nesse carnaval, na comissão de frente, o demônio vencia Jesus.
O demônio arrastava Jesus. Padre, mas é só uma representação. Padre, mas é só cultura. Padre, mas é um momento de diversão. Por isso que nós nos tornamos uma cambada de frouxo a respeito da nossa fé. Brincam com a nossa fé. Usam a expressão cultural para nos atacar e a gente aplaude e a gente ainda defende que é expressão cultural. Não deixem brincar com a sua fé, porque hoje pode ser engraçado, mas amanhã, quando você colher a dor de ter filhos sacrificados ao demônio, na droga, na bebida, na sexualidade desregrada, na rebeldia, na violência, ou então como consequência da droga de outro, como uma família está aqui nesses dias colhendo o sofrimento daquele menino de 16 anos que foi esfaqueado. A gente não precisa ir longe. É um culto ao demônio. É um culto ao demônio por causa da droga, a violência, e uma família agora está sofrendo. Não é a sua família. Você fala assim, padre, e daí? Esse mal está no mundo. É com esse mal que nós não podemos nos misturar. É como Jesus, Salomão se misturou e se perdeu no final da vida, desviou o coração. Eu e você estamos no mundo e temos a missão, pai e mãe, você tem a missão de guardar e proteger a sua família. E para pai e mãe com essa ideia de pensar que depois que filho cresceu você se aposentou. Pai e mãe não tem aposentadoria não. Pai e mãe não tem aposentadoria, e quando os netos vêm, dobra ainda a jornada. Tem que falar. Padre, mas eles não me escutam. Fala uma, fala duas, fala três. Padre, mas eles não me respeitam. Aí agora você está colhendo as consequências do que você não fez no tempo que devia ter feito. Ah, mas é que eu quis dar liberdade para eles, para depois eles escolherem onde eles querem ir, o que eles querem ser. Não foi para isso que Deus te constituiu homem e mulher, para ser pai e mãe, e colocou você como guardião dessa família. É uma palavra pesada, mas não fui eu que escolhi. Não foi eu que escolhi. E a palavra diz assim, essa é a parte mais pesada. Misturaram-se então com os pagãos e aprenderam seus costumes depravados. Aos ídolos pagãos prestaram culto. Cuidado, gente. Cuidado com as músicas que você escuta, com a desculpa que é só cultura, que é só um jeito da música. Cuidado. Entra pelo ouvido, cai no coração. Ah, mas isso é fanatismo, isso é radicalismo. Não. Quando você estiver com seu filho endemoniado, como o Evangelho estava falando, por consequência das escolhas e decisões que você fez. E eu já sei que você vai ouvir dos seus filhos. Se não ouviu, vai ouvir. Quando você disser não e falar está errado, não pode, eles vão falar para você assim, mas os filhos de fulano estão indo. Todo mundo está indo, pai e mãe. E se você não sabe dar a resposta, aprenda comigo, diga para eles, mas eu não tenho nada a ver com eles, eu sou o seu pai e a sua mãe, e Deus vai me pedir contas da responsabilidade que eu tenho sobre você. Os filhos dos outros precisam ser educados pelos outros, mas o meu, quem vai educar, sou eu, e na fé cristã. Cuidado com esse liberalismo da cultura, para introduzi-los no mundo, porque eles têm que estar no mundo sim, mas não na mundanidade. E não espere que a escola vai proteger, que o Estado vai proteger, que uma ONG vai proteger. Se você não contar com o seu papel de pai e de mãe e com a igreja, não tente fazer sim a igreja, mas também não seja covarde de mandar para a catequese, mandar para a igreja educar, para você ter tempo mais livre para ficar no Facebook, no Instagram ou com seus amigos. Veja como é que o velho Salomão terminou. Queria convidar você para ficar em pé. A oração daquela mulher pagã mudou a direção da resposta que Jesus já tinha dado.
Eu quero que você saiba que se na sua família tem alguma dessas realidades que o padre falou, a oração tem um poder de transformar e mudar, de mover o coração de Deus. Se você rezar, se você apresentar, ainda que as pessoas da sua casa, do seu trabalho vão dizer que você agora é fanático, você é louco, você agora é beato, é barata de igreja, é melhor ser acusado disso do que depois escutar: viu, a filha dela foi sacrificada aos demônios, viu, o filho dele se perdeu atrás do demônio da droga, da bebida, da prostituição e da violência. Tudo isso que o padre falou, se não te preocupou, se não te assustou, porque era essa intenção, para agora poder te convidar, vamos rezar pelas nossas famílias. Quando a gente pensa em família, a gente pensa logo o quê? Numa casa boa, num plano de saúde, na escola, na faculdade, dinheiro, roupa boa, lugar bom de férias. Tudo isso é importante. E às vezes a gente esquece de dar religião, conversão, princípio moral. Gente, carro, plano de saúde, todas essas coisas pode perder. Mas se você plantar a semente da fé, da verdadeira fé, do ensinamento, se você mostrar com as suas atitudes, essa é a melhor herança que você deixa para os seus filhos. Se você tiver a coragem de fazer o que essa mulher do Evangelho fez, ouvindo falar de Jesus, ela se aproximou, caiu aos pés dele e rezou desse jeito. Uma Santa Missa é isso, é você se aproximar de Jesus, cair aos pés dele com seu coração e pedir: Jesus, cura minha família. Veja, talvez você está aqui, você é a única pessoa da sua família que está aqui, talvez, mas veja que aquela mulher estava sozinha, e lá na casa dela a filha foi liberta. Jesus não se prende a lugares, a distâncias. Quando a gente toca o coração, quando a gente abre o coração, Jesus é capaz de agir. Como é capaz de agir através da internet agora? Como é capaz de agir através dessa rádio? Se a gente tiver a mesma humildade e sabedoria dessa mulher. Feche os seus olhos. Pense agora na sua família. Sem condenar. Só vai juntando tudo aquilo que a sua família precisa, tudo aquilo que a sua família não tem, tudo aquilo que a sua família já viveu. Famílias marcadas pelo adultério, famílias marcadas pela mentira, famílias que se desviaram por causa dos filhos, pais que se desviaram por causa dos sofrimentos, das dores. Eu não sei qual é a realidade da sua família hoje, mas se você rezar, se você se aproximar de Jesus, Ele sabe o que fazer com você e com a sua família. Então vamos rezar, pedindo que a nossa oração seja escutada por Jesus. Canta e apresenta a sua oração por você e pela sua família. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração.
atenção no que a gente cantou. Com Jesus tudo pode ser mudado pela força da oração. Não é pela força daquele trabalho, não é pela força daquela benzedeira, não é pela força do seu grito, não é pela força da sua estupidez, pela força da oração. Tem batalhas que nas nossas casas nós só vamos vencer pela oração. Não é pela falação, pela reclamação, pela implicância. Vai ser pela oração. Olha o que essa mulher fez. Ela deixou a filha lá, passando por aquela situação, e correu para Jesus. Por quê? Porque ela era abandono de incapaz? Porque ela estava ignorando a filha, fugindo? Não, ela procurou onde tem a solução. Eu vou lá buscar. E confiou, e apresentou. E a música ainda diz: tudo pode ser mudado. Você lembra que a primeira resposta de Jesus para aquela mulher foi o quê? Não, eu estou aqui para a salvação desse povo escolhido, esse povo que são os filhos de Deus. E ela rezou com sabedoria e humildade. Ela não rezou com escândalo, ela não rezou de uma forma escandalosa, gritando, obrigando a Deus. Não, ela rezou com humildade e sabedoria. E ela falou: é verdade, Senhor. E fez o pedido dela. E pela força da oração, a primeira resposta foi mudada. Feche os seus olhos agora. Apresenta ao Senhor com humildade e sabedoria a oração pela sua família. Não porque você é o melhor, a melhor. Não porque você é o mais santo, a mais santa. Não porque só você tem as respostas. Mas porque você, diante de Jesus, na humildade e com sabedoria, está pedindo pelo seu casamento, está pedindo pelos seus filhos. Você que ainda tem filhos pequenos, mas já está preocupado, tem que preocupar mesmo. Você que já está com os filhos grandes e está pensando assim: mas agora eu não mando mais nele, agora eles já cresceram. Mas você tem uma influência sobre eles pela oração. Oração de pai, oração de mãe. Toca o coração de Deus e alcança os filhos. A liturgia está mostrando. Então nada de ficar brigando, nada de ficar encrencando. Vai rezar com humildade e sabedoria e diga para ele: Senhor, olha os meus filhos. Senhor, olha o meu casamento, olha o meu esposo, olha a minha esposa. Senhor, olha a situação que nós estamos. Veja a minha família. Senhor, veja os meus filhos. Veja as situações que nós nos encontramos. Vô e vó, reza pelo seu neto. Para de pensar: já fiz demais pelos meus filhos, agora eu quero descansar, agora eu tenho o direito de aproveitar a vida. Cuidado, vô e vó, você pode se perder aí. Vô e vó tem que usar a sabedoria que a vida deu para ajudar a educar os netos também. Pai e mãe, quando se torna vô e vó, não tem direito de aposentadoria. O céu não vai ser bom para você se faltar um deles. Pensa nisso. Por isso agora, faz a sua oração, abre a sua boca, reza pela sua família. Você que nos acompanha pela rádio, você que nos acompanha pelas mídias sociais, começa a rezar pela sua família. É o seu bem maior. Começa a rezar, vai dizendo o nome do seu esposo, da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, dos seus filhos. Vai dizendo dos seus netos. Vô e vó, reza com autoridade, apresenta esse netinho, essa netinha. É uma situação de saúde, já é uma situação do comportamento da escola. Apresenta agora a sua oração e vamos deixar que a nossa oração, na força do Espírito Santo, possa potencializar. Com humildade de coração, abra o seu coração diante do Senhor e de uma forma sábia e humilde, deixe o Espírito Santo conduzir a sua oração. Você que é pai, você que é mãe, vô e vó, ergue os seus braços e começa a rezar pela sua família, para que muitos sejam libertos. Filhos que estão misturados com as coisas do mundo. Você que é filho, filha, ergue o braço e reza pelo seu pai, pela salvação do seu pai, da sua mãe, pela salvação do seu vô, da sua avó. E todos nós com os braços erguidos comecemos a rezar, pedindo a intervenção de Deus nas nossas famílias.
Abre os seus olhos. Deixa eu aproveitar o finalzinho dessa oração para dizer para você. Sabe por que quando a gente começa a orar em línguas, a oração do Espírito, muita gente se fecha porque não entendo. Que coisa mais estranha. É falta de humildade, de abertura do coração. Porque daqui a pouco no carnaval vão aparecer as músicas mais estranhas, com os barulhos mais estranhos, e todo mundo vai cantar e vai repetir de coração aberto, porque está no trio elétrico, porque está andando em volta da galinha, do galo, sei lá de que bicho, de que monstro que vai aparecer, e todo mundo vai, e pela louca do e todo mundo faz, porque é cultura. Mas quando é dentro da igreja, para rezar, não, se eu não entendo, se não passa na minha cabeça, eu não vou fazer. Mas tanta música vai fazer você dar aquele gritinho disso, gritinho daquilo, que você não sabe nem o que é. Muitas vezes músicas que estão invocando entidades demoníacas. Mas como tem um batuque bom daqui, né, e faz aquele batuque dali, e o corpo da gente já vai tremendo, você vai repetindo todas as coisas. Mas quando é para rezar, você diz, ai, que fanatismo, que loucura. Fanatismo é você correr atrás de um trio elétrico, de um galo, de uma galinha, de um macaco, sei lá de que bicho que você vai, repetindo barulhos e coisas que vão encher sua casa de demônios. Feche os seus olhos agora e tenta rezar junto com a gente. Vai escutando essa oração, vai escutando a harmonia dessa oração. Abre o seu coração, abre a porta da sua casa, você que é pai, você que é mãe, para poder entrar essa oração do Espírito. E eu te peço, Senhor, pela autoridade dessa palavra, visita os filhos, as filhas que estão presos, que estão escravizados pelo demônio, pais e mães que são ignorantes e desconhecedores de que os filhos estão se prostituindo, de que os filhos estão usando droga, de que os filhos já estão bebendo, de que os filhos já estão numa sexualidade desregrada, e você ainda chama ele meu menino, minha menina, mas não sabe que eles já se comportam de forma pagã e profundamente pagã. Solta sua voz, escuta essa oração, vai repetindo o som dessa música e solta sua voz. Tenha humildade, abre o seu coração e vai com a sua boca cantarolando e deixa Deus te batizar no Espírito Santo. Maria, 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 E nessa noite eu recorro à intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, por um batismo no Espírito Santo sobre as nossas famílias, mas hoje de uma forma especial sobre pai, mãe, vô e vó. Eu estou pedindo uma sabedoria que venha do Espírito. Eu estou pedindo uma sabedoria que venha do sentimento do coração de quem se dobrou diante da autoridade de Jesus. Batiza, Senhor. Batiza o teu povo. Batiza esse pai e essa mãe. Batiza esse vô e essa avó. E alcança as autoridades dessa casa, esse homem e essa mulher. Coloque em unidade esse esposo e essa esposa. Retira do meio deles tudo aquilo que coloca divisão, tudo aquilo que divide, tudo aquilo que confunde. Salomão, com o coração confundido, fez perder a sua unção. Salomão, com o coração dividido, acabou errando. Retira toda divisão entre esposo e esposa, entre vô e vó, toda briga de geração entre os filhos, e o pai e a mãe, e o vô e a avó, e derrama o teu Espírito Santo. Você que é pai, você que é mãe, peça agora o socorro de Deus, como essa mulher do Evangelho. Pede ao Senhor que visite a sua casa,
que te ajude a cuidar dos teus filhos, que te dê sabedoria, uma sabedoria que vem do alto, uma unção nova para ser mãe, uma unção nova para ser pai, uma autoridade de dizer sim e de dizer não, com sabedoria para cuidar da saúde do corpo, da saúde da alma dos seus filhos e dos seus netos. Senhor, protege as nossas crianças, que através das músicas e das imagens, das influências da televisão, das mídias sociais, elas não sejam sacrificadas a demônios, seguindo comportamentos errados, de roupa, de dança, de palavras. Retira tudo aquilo que por meio de livros e músicas entraram na nossa vida e na vida dos nossos filhos, como consagração a demônios, a espíritos do mal, com desculpa de ser cultura, com desculpa de ser do nosso povo, do nosso jeito. E isso foi contaminando, foi desviando o coração, e as consequências serão grandes. Vem, Senhor, com a tua graça. Deus toca de forma especial no coração de um pai, de uma mãe que diz assim: eu não tenho mais o que fazer, eu não posso fazer mais nada. Em nome de Jesus e pela autoridade dessa palavra, eu estou cortando essa palavra de maldição que você tem proclamado sobre a sua maternidade e sobre a sua paternidade. E na missa de hoje, o Evangelho te revela: você tem sim. Você ainda pode rezar, você ainda pode suplicar a Jesus, ao Senhor, tudo aquilo que a sua casa e a sua família necessitam. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Com Jesus, tudo pode ser mudado pela força da oração. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Tenha fé, acredite no poder de Deus, meu irmão. Vamos nos sentar. Nós vamos agora para o ofertório. Mais uma vez, entregue as suas intenções, entregue as suas necessidades, os seus agradecimentos, mas também, se você pode, faça a sua manifestação de generosidade de forma material. Tudo isso que nós estamos vivendo, os dias de carnaval que nós vamos estar aqui em Retiro, toda essa estrutura aqui tem um custo. Nós não estamos pedindo dinheiro para a gente ficar com luxo, para a gente ficar com a nossa vida melhor do que a sua, bobão. Você perde seu dinheiro e a minha vida fica... Não, tudo aquilo que você dá aqui é investido nessa estrutura aqui. E se você olha, tem muita coisa que precisa ser feita aqui, mas a gente precisa de pessoas que tenham coragem de ajudar. Então venha sempre, e quando você vier, faça a sua ajuda também. Você que nos escuta pela rádio pode ajudar, você que nos vê pela internet também pode nos ajudar. As pessoas, as crianças, os nossos amigos vão passar no meio fazendo a coleta, e se você pode, nos ajude. Padre, mas que vergonha, eu não posso. Se você não pode, fica na paz. É porque é verdade, você não pode. O que não dá é para você mentir para Deus e falar que não pode ajudar, mas Deus te vê, Deus sabe que você pode. Então seja generoso, não com a canção nova, mas com o Deus que toca no seu coração e cuida da sua família. Nós vamos cantar, o padre vai preparar o altar, e se você pode, nos ajude.
Deus abençoe a sua generosidade. Venha sempre a Canção Nova.